A senhora Valesca olhou criticamente para a noiva de seu filho, que ele trouxe para casa hoje para apresentar à mãe. Ela franziu o nariz e não disse nada. Escondida, saiu para a cozinha. Eliana olhou para Teodoro com surpresa e perguntou: que diabos foi isso? Tem algo errado? Não se preocupe com isso. Minha mãe é sempre assim. Mas quando você a conhecer, verá que ela é uma boa mulher. Agora, Eliana já tinha algumas dúvidas sobre se a senhora Valesca era uma boa pessoa. Mas ela não disse nada porque não queria ofender Teodoro. Vamos para a sala de estar. As mesas já estão postas. Espere aqui, e eu vou ajudar minha mãe, disse Teodoro. Eliana sentou na beira de uma cadeira e olhou ao redor da espaçosa sala de estar. Teodoro morava fora da cidade em uma mansão enorme. Ela podia ver a floresta pela janela e sentir o agradável cheiro de folhas e agulhas de pinheiro. A garota respirou fundo, pensou no motivo de estar ali, e tentou ignorar tudo o que tinha acontecido. Ainda estava muito desagradável para Eliana. Teodoro entrou na sala com uma bandeja de pato assado. O cheiro era incrível. Eliana sentiu o estômago roncar de fome. Ela estava muito nervosa, então não comeu nada hoje. Ela se repreendeu. Deveria ter comido pelo menos um sanduíche. Minha mãe é uma excelente cozinheira. Eu amo tudo que ela cozinha. Ela tem uma receita especial de pato assado que é passada de geração em geração. Sim, eu percebi, porque realmente cheira delicioso. Disse Valesca, entrando na sala e olhando severamente para a mesa, e então gritou: eu disse para colocar guardanapos brancos com flores azuis na mesa. E você colocou guardanapos azuis com flores brancas. Mude isso agora. Eliana olhou surpresa para a garota que correu para a sala de estar e trocou os guardanapos à velocidade da luz. Quem é aquela? Ela sussurrou para Teodoro. Ela ajuda minha mãe na casa. Ela é nossa empregada doméstica. Nossa, foi tudo que Eliana conseguiu dizer. Finalmente, tudo está pronto. Bem-vinda à mesa, disse a senhora Valesca, e sentou-se à cabeceira da mesa. Mãe, cadê o papai? Ele ia jantar conosco hoje, não ia? Seu pai teve que ir para o escritório. Surgiu um negócio urgente. Eu também não esperava, afinal é fim de semana e ele foi trabalhar. Mas negócio é negócio. Não há nada que se possa fazer a respeito. Eliana, o que seus pais fazem? Teodoro não me contou muito sobre você. Eu não tenho pais. Minha avó me criou desde criança. Ah, o que aconteceu com seus pais? Mãe, o que há de errado com você? Não é certo fazer perguntas tão rudes. Qual é o problema, filho? Eu preciso saber de tudo. Você é meu único filho, e eu não quero a prateleira de muffins na nossa casa. Eliana se sentiu enjoada depois daquelas palavras terríveis. O que foi culpa dela que seus pais morreram? E ela e sua avó ficaram sozinhas. Sua avó havia criado Eliana e se certificado de que sua neta não precisasse de nada. Seu apetite desapareceu imediatamente. A garota se levantou da mesa e disse: eu devo ir, obrigada pelo jantar. Foi muito bom conhecê-la. Eliana, para onde você vai? Espere, por favor, não vá. Isso não foi o que mamãe quis dizer. Não, foi exatamente o que eu quis dizer, insistiu a senhora Valesca. Mãe, pare com isso, interrompeu Teodoro e seguiu Eliana. Ela caminhava pela bela alameda, respirando pesadamente e não parando por um segundo. Teodoro gritou algo depois dela, mas ela não queria vê-lo. Talvez sua avó estivesse certa quando disse a Eliana que Teodoro não era seu herói. Eliana não tinha acreditado nela. Ela tinha certeza de que se eles se amassem, tudo mais não importaria.
mas agora ela percebia que o amor não era o suficiente. Além do amor, havia os pais, especialmente a mãe de Teodoro, que provavelmente já tinha encontrado um noivo adequado para seu único filho e estava apenas tentando se livrar de Eliana. E provavelmente a outra noiva era da alta sociedade. Um carro parou ao lado dela, e Teodoro disse: "Não seja boba. Entre no carro. Eu te levo para casa." Eliana queria ir para casa com Teodoro agora. No entanto, ela percebeu que estava fora da cidade agora. Seria difícil para ela chegar em casa. "Bem, querida, não fique brava com mamãe. Eu realmente não contei nada sobre você para ela. Eu pensei que te apresentar seria o suficiente. Teodoro, sua mãe nunca vai me aceitar, mas você sabia disso desde o início. E como você ama muito sua mãe, por favor, faça tudo o que ela mandar você fazer. Apenas me deixe em paz." "Eu não entendo. Do que você está falando?" "Nada disso. Eu não preciso de mais ninguém além de você. Eu vou falar com minha mãe e explicar tudo, e você vai ver que ela vai te aceitar." "Não, ela não vai me aceitar, Teodoro. Você não entende isso? Eu não sou da alta sociedade. Eu sou apenas uma garota simples, sem pais, criada pela minha avó, que trabalhava em 3 empregos para garantir que eu tivesse tudo. Ela fez de tudo para garantir que eu me formasse com honras no ensino médio e entrasse na universidade. E eu não tenho vergonha da minha família. Pelo contrário, tenho orgulho da minha avó. Eu sei. Entendo que se meus pais estivessem vivos, eu também seria rica. Mas as coisas nem sempre acontecem como queremos. Veja, você e eu não podemos seguir o mesmo caminho." Teodoro ficou em silêncio. Ele não disse nada para Eliana, sabendo que suas palavras não significavam nada agora. A garota precisava se acalmar um pouco. Ele falaria com ela novamente amanhã. Eles pararam em frente à casa dela. Eliana saiu do carro e correu para a entrada sem nem mesmo se despedir dele. Ele suspirou ao vê-la ir embora, então virou-se e dirigiu para casa. O cara ousou ter uma conversa séria com sua mãe. Ele estava louco por Eliana e não queria perdê-la. "Mãe, que tipo de pessoa você é? Você se casou com o papai só porque ele era rico e de uma família decente?" "Não, é claro que não. Mas eu vi potencial no seu pai. Eu sabia que ele alcançaria muito na vida. E, como você pode ver, eu não estava errada. Então, acredite em mim, eu não estava errada sobre Eliana também. Antes que seja tarde demais. Termine com ela e encontre uma garota normal do nosso círculo. Eu a amo. Você a ama, mãe? Eu não vou deixá-la. Eu não preciso de mais ninguém. Eu só vou me casar com ela." Neste momento, o pai chegou em casa e disse alegremente: "Vocês comeram todo o pato, ou deixaram um pouco para mim também? Nós não precisamos de nada. Papai, hoje eu convidei Eliana para conhecê-la. Mas ela machucou Eliana." O pai parou de sorrir e olhou para a esposa com seriedade. "Você não deveria ter feito isso. Eliana é uma garota maravilhosa. Depois de se formar, ela trabalhará para nossa empresa porque eu não quero perder uma profissional tão inteligente. Você sabe que ela é mais inteligente do que qualquer um de nós? Ela decifrou todos os códigos do meu computador em 5 minutos e me disse que meus terríveis funcionários tinham criado códigos tão ruins que até uma criança poderia quebrá-los. Tenha em mente que nosso filho a ama e ela o ama também. E eu não vou deixar você arruinar o destino dele. Você entendeu?" A senhora Valesca entrou em seu quarto, batendo a porta com força. Ela estava furiosa. Os dois estavam loucos por aquela garota estúpida. Mas Valesca era teimosa. Se ela não gostasse de Eliana, não haveria volta.
Valesca faria qualquer coisa para separar seu filho daquela garota. Teodoro esperava impacientemente por Eliana fora da universidade, mas ela não estava lá. Ele ligou para ela, mas ela não atendeu o telefone. Então ele discou o número do pai para pedir conselhos. Papai, Eliana não veio. Eu não sei o que fazer. Vá para a universidade e não se preocupe. Eu vou ligar para ela e conversar com ela. Agora, estou em uma reunião, então ligarei para você mais tarde. Tchau. Alan chorou a noite toda. Sua avó não a incomodou porque sabia que era melhor para sua neta ficar sozinha agora. Ela entendia que Eliana estava apaixonada por Teodoro. Mas o que aconteceu na casa deles ontem a deixará furiosa. Como uma mulher poderia dizer isso? Sua avó pensou, mesmo que não gostasse da garota, quem lhe deu o direito de insultá-la? Vovó, hoje eu não vou para o instituto. Eu não quero que todos me vejam assim. Meu rosto está inchado e meus olhos estão vermelhos. Eu vou ser bombardeada com perguntas sobre o que aconteceu. Meus amigos não vão me deixar em paz até saberem o que aconteceu. Estou com medo que briguem com Teodoro por minha causa. Eu não quero isso. Afinal, o que aconteceu ontem não foi culpa dele. Bem, talvez você esteja certa. Talvez não. Mas agora me diga, o que você decidiu? Eu não sei, vovó. Eu o amo, e sei que não consigo viver sem ele. Mas ontem percebi que sua mãe não nos deixará viver em paz. Eu pude ver nos olhos dela o quanto ela me odeia, mas realmente não consegui entender por que ela tem tanto ódio de mim. Eu não sei, eu não sei. Acho que ela tem planos diferentes para o filho dela. Vovó, isso é realmente possível. Estamos presos na Idade Média? Eu vou ter uma renda muito boa depois de me formar. Quando o pai de Teodoro escreveu o meu salário futuro em um pedaço de papel, até me deu tontura. Como ele se sente sobre você? Ele sabe sobre você e Teodoro? Ele sabe. Teodoro já contou tudo sobre mim para ele. Ele me tratou bem. E depois que eu ajudei com algo, ele me ofereceu um emprego em sua empresa após a formatura. E ele disse a Teodoro para cuidar de mim e ficar de olho em mim porque há poucos profissionais como eu e os concorrentes podem me oferecer um emprego. Sabe, o fato de o pai de Teodoro estar do seu lado é um sinal muito bom. Não deixe que suas emoções decidam por você. Dê a Teodoro uma segunda chance. Se ele te ama, as palavras da mãe dele não significarão nada para ele. Você está certa. Vivemos em um mundo moderno e ele pode ir contra a mãe dele para ficar com você. Além disso, só o pai dele ganha dinheiro na família deles, certo? A mãe dele apenas aproveita a vida. Sim, a senhora Valesca nunca trabalhou. Além disso, eles também têm empregadas em casa. Nossa! Ela provavelmente pensa que é a rainha. Tudo bem, vamos tomar café da manhã e depois você pode relaxar. Ontem foi um dia estressante, então não pense em nada. Apenas descanse. Eliana estava deitada na cama lendo um livro. Ela desligou o telefone porque estava recebendo ligações desde cedo. Mas ela não estava com vontade de falar com ninguém. Ela resolveria tudo amanhã, mas hoje só precisava relaxar e acalmar a mente. Ela ouviu a campainha tocar, mas não deu muita atenção porque sua avó frequentemente convidava amigos para tomar chá. Sim, ela está em casa, Eliana ouviu sua avó dizer e sentou-se na cama. Quem é? Quem é esse? Eliana ficou preocupada. Ela ouviu a voz de um homem e percebeu que era o pai de Teodoro. Eliana colocou seu roupão por cima da camiseta e saiu do quarto. Olá, ela disse baixinho. Eldon, você me assustou. Estou ligando para você desde cedo. Pensei que algo tinha acontecido.
Oriole. Estou bem. Não precisa se preocupar. Não consigo deixar de me preocupar com você. Você não é apenas uma futura membro da família, mas também uma futura funcionária da minha empresa. Eliana não é apenas inteligente e trabalhadora. Ela é um verdadeiro gênio. Ele se virou para a avó. Por que não tomamos um chá e conversamos? Ótimo! Além disso, comprei um bolo. Alan, é o seu bolo de chocolate favorito. Eliana corou. Ela se lembrou de ter dito uma vez no escritório deles que comia chocolate o tempo todo porque isso ajudava a se concentrar. Desde aquele dia, sempre havia alguns chocolates em sua mesa. Ela até tinha sua própria mesa no escritório naquela época. Como às vezes ela trabalhava lá após as aulas na universidade, eles zombavam e conversavam. O pai de Teodoro pediu desculpas no lugar de sua esposa e disse que ela não quis ofender ninguém. Além disso, ela não sabia nada sobre Eliana. E foi por isso que ela reagiu daquela forma. Eliana não conseguia acreditar que a mãe de Teodoro não soubesse. No entanto, a garota não disse nada sobre isso. Ela sabia que o homem sinceramente queria se desculpar. Teodoro apareceu na casa de Eliana à noite, como de costume, sabendo que seu pai já tinha falado com ela e resolvido tudo. Eles decidiram ir ao cinema e convidar seus amigos Mateus e Mônica. Podemos ir sem eles? Só quero passar um tempo com você depois do que aconteceu ontem à noite. Tive medo de te perder. Não consegui dormir a noite toda. Pensei que estivesse enlouquecendo. Não, a Mônica pediu para convidarmos os dois. Você sabe, ela gosta do Mateus. Ela quer passar um tempo com ele e ele está sempre fugindo dela. Eu sei até qual é a garota de quem ele gosta. Vamos lá, vocês são só amigos. Mas estou com ciúmes mesmo assim. Não deveria estar. Nos conhecemos desde crianças. E apenas acontece de o Mateus ser apenas um amigo para mim e nunca ouvi de outro jeito. Nunca diga nunca. De qualquer forma, espero que continue assim. Aliás, assim que nos formarmos na universidade, vamos nos casar imediatamente. Já tomei minha decisão. Teodoro, por que tanta pressa? Eu quero trabalhar. Construir uma carreira. Mas entendo que assim que nos casarmos, você vai me proibir de trabalhar. Eu não faria isso se não fosse pelo meu pai. Ele me convenceu dizendo que você estaria sempre à vista dele. E ele cuidaria de você? Eu não entendo. Você vai trabalhar para o seu pai? Essa era a ideia inicialmente. Mas agora papai está expandindo a empresa e me dando uma filial do outro lado da cidade. Então agora eu vou ficar responsável pela nossa produção lá? Entendi. Eu pensava que íamos trabalhar juntos. Bem, eu também pensava assim. Mas meu pai insistiu nessa solução. Ele não confia em ninguém. E eu sou o candidato mais adequado. Depois do filme, todos foram a um café. As meninas pediram sorvete e os rapazes tomaram um coquetel. Eliana viu sua amiga Mônica fazer de tudo para chamar a atenção de Mateus. A amiga de Eliana não era a única louca por ele. Metade das garotas da universidade gostava desse cara bonito. Mateus era incrivelmente bonito e também muito inteligente. Ele já estava ganhando dinheiro e seu pai disse que, na idade dele, nem ele era tão trabalhador e diligente, embora tivesse começado sua fortuna do zero. Todos viam que Mateus tinha um futuro brilhante porque já havia alcançado grande sucesso nos negócios em tão pouca idade. Mateus sempre conseguia tudo o que queria, exceto uma coisa. Ele estava apaixonado por Eliana. Mas Eliana amava Teodoro. Ele não entendia o que ela via nele. Teodoro não era um cara ruim, mas algo nele sempre o incomodava.
O pai deles era amigo do pai do Mateus. O garoto sabia que ele era um homem muito gentil e decente. Mateus e Teodoro também se conheciam desde a infância, mas sua amizade se desfez quando ele o apresentou a Eliana. Uma noite adorável. E então Teodoro levou Eliana para casa e Mateus concordou relutantemente em levar Mônaco para casa. Mateus, não seja tão nerd. Você notou a maneira como ela te olha? Eliana sussurrou para ele enquanto saíam do café. Pense nisso. Ela é legal. A única garota que conheço é você. Após a formatura, duas famílias estavam se preparando para um casamento. A avó estava preocupada e disse que eles não deveriam se casar tão rapidamente. Ela insistiu que a garota precisava viver para si mesma e não se apressar para a vida de casada. A mãe de Teodoro sentia da mesma forma e era contra esse casamento. Mas você não disse nada sobre isso. Ela não ousava desobedecer ao marido, que lhe disse para não interferir no amor de seu filho. Eles decidiram fazer o casamento ao ar livre perto de sua mansão. Havia uma área enorme com um belo jardim. Uma mesa estava montada para os convidados irem buscar bebidas e pequenos petiscos. Era um lanche leve para tornar a espera agradável. E a segunda mesa estava montada um pouco mais longe, de modo que quando a noiva e o noivo chegassem, todos pudessem ir e sentar-se para celebrar o casamento. A senhora Valesca estava correndo de uma mesa para outra desde a manhã, certificando-se de que tudo estava perfeito, para que ela não se envergonhasse diante de seus convidados. Ela não gostou da cor dos guardanapos novamente, e as toalhas de mesa não eram do tom que ela queria. E as taças de vinho não brilhavam no sol como ela queria. Finalmente, depois de exaurir todo o pessoal que estava trabalhando duro desde cedo, ela fez o caminho de volta para casa com um sentimento de realização para se vestir antes do casamento do filho. Eliana ficou em frente ao espelho e não se reconheceu. Vovó, sou eu mesmo? É você, minha pequena? A avó murmurou, enxugando suas lágrimas. Você se parece muito com sua mãe. Lágrimas vieram aos olhos de Eliana também, que pensou nos pais. Ela desejava que eles pudessem estar com ela naquele momento também. Mas então, se recompôs, virou-se para a avó, a abraçou e disse: Não chore, vovó. Estou com você. Você e eu estaremos sempre bem. Você confia em mim? Mônica olhava invejosamente para Eliana. E então ela não aguentou e disse: Quando jogarmos o buquê da noiva, veja onde estou. Assim, serei eu quem vai pegá-lo. Eu realmente quero me casar com Mateus. E se eu pegar o buquê no casamento, com certeza me casarei com ele. Fiz um pedido em... Certo, vou verificar onde você vai estar. Mateus sabe sobre seus planos? Bem, ainda não, mas sou persistente. Conseguirei o que quero de qualquer maneira, e você vai se casar comigo. Eliana saiu de casa e encontrou os olhos com Teodoro, que estava esperando do lado de fora do carro. Eliana percebeu que Teodoro a olhava com olhos cheios de admiração. A garota estava tão feliz que não notou outro olhar cheio de amor intenso por ela. Se tivesse visto, talvez achasse que estava indo rápido demais em sua escolha. E o casamento deveria ser adiado. Mateus se afastou, percebendo que estava pronto para sequestrar Eliana para impedi-los de se casar. Mas ao mesmo tempo, viu como ela estava feliz. E ele nunca machucaria a garota, e não ia interferir na felicidade dela depois do casamento. O jovem casal decidiu ir de férias. El nunca tinha ido para o exterior, então o pai de Teodoro sugeriu a ideia para seu filho. Leve Eliana para Paris. Todas as garotas sonham com uma lua de mel em Paris. Veja, você conseguiu uma esposa tão invejável que todos te invejam. Apenas lembre-se disso. E não ouse machucá-la após a viagem. Eliana começou a trabalhar em tempo integral para a empresa.
Como agora ela estava morando com os pais de Teodoro, o trabalho era seu refúgio. A senhora Valesca nunca confrontava Eliana abertamente, mas mostrava de todas as maneiras o quanto odiava Eliana. Eliana não entendia por que sua sogra a odiava tanto. No entanto, ela sentia que havia alguma razão por trás de tudo isso. A jovem sabia que sua sogra sonhava que seu filho se casasse com uma de suas conhecidas, Nélia, uma garota bonita que morava com sua família. Eles também eram muito ricos. E além disso, aquela garota havia estudado no exterior. Valesca devia lutar para que Nélia fosse uma melhor opção para seu filho. Depois do trabalho, os recém-casados iam ao centro encontrar seus amigos, que sempre ficavam felizes em vê-los. Eliana esperava que Mateus começasse a se aproximar de sua amiga após o casamento, mas isso não aconteceu. Além disso, Mateus disse a ela na época que não ia funcionar e pediu para ela não perder seu tempo. Mônica ficou muito chateada, mas não desistiu da esperança. O pai de Teodoro fez um contrato com uma empresa estrangeira e pediu a Eliana para verificar tudo 2 vezes. Ela teve que fazer tudo de tal maneira que nenhum hacker conseguisse invadir seu sistema, pois poderia resultar em perdas de muito dinheiro. Por 4 dias, Eliana trabalhou sem descanso, dia e noite. Ela criou um sistema tão seguro que ninguém conseguiria invadi-lo agora. Além disso, enquanto verificava tudo corretamente, ela notou que quase todos os dias alguém estava tentando hackear seu sistema. Então, alguém mais sabia sobre esse acordo. Ela contou isso ao pai de Teodoro, que já estava acostumado a confiar nela e entendeu que se Eliana disse algo, deve ser verdade. É estranho porque apenas 3 pessoas sabem disso. Você, eu e Teodoro. A senhora Valesca sabia? Ela sabia, mas não entende nada sobre isso. Nem a levo em consideração. Tudo bem, é que talvez ela tenha dito algo acidentalmente para suas amigas. Bem, é possível. Quero dizer, ela conversava com elas por horas. É estranho que sua língua não doa após conversas tão longas. Quando Eliana terminou seu trabalho, entrou no escritório de seu sogro. Ele a olhou e disse para ela ir para casa e descansar. Vou pedir ao meu motorista para te levar para casa. Você deveria descansar. Você parece cansada. Eliana não discutiu. Ela já se sentia prestes a desmaiar. Obrigada. Vou pegar meu casaco e ir vá descansar. Vou pedir para o Tom levá-la a algum lugar no fim de semana. Você merece. Eliana queria discordar, mas não tinha forças. Então apenas assentiu. Quando chegou em casa, foi direto para o quarto de Tom. Decidiu tomar um banho e ir para a cama. O chuveiro não estava funcionando por algum motivo, então decidiu descer para tomar um banho na outro banheiro. Havia 3 banheiros na mansão. Estava a caminho do banheiro quando a porta se abriu e um homem nu, pai de Nélia, saiu após um momento de silêncio constrangedor. Eliana corou e rapidamente virou-se. Desculpe, o chuveiro do nosso quarto não funciona, então decidi ir ao banheiro de visitas. Ele queria dizer algo. Mas então a senhora Valesca saiu do chuveiro com as palavras: Querido, onde você está? Estou te esperando. Ela não teve a chance de terminar a frase porque viu a imagem muda de seu amante tentando se cobrir em Eliana. Nós nos viramos, queimando de vergonha enquanto a senhora Valesca pensava no que dizer. O homem rapidamente entrou no quarto. Eliana também não esperou e correu rapidamente para o banheiro e trancou a porta. No chuveiro, pensou no que tinha acabado de ver. Agora estava claro porque sua sogra estava tão ansiosa para que Teodoro se casasse com Nélia. Ela queria ficar mais próxima de seu amante, o pai de Nélia. E então ela percebeu de repente que o concorrente dele sabia sobre um acordo secreto com uma empresa estrangeira. Valesca contou a ele.
Por isso, seu programa de segurança estava sendo constantemente atacado. Ela entendeu tudo. A primeira coisa que ela queria fazer era contar ao seu sogro. Mas depois de pensar sobre isso, ela decidiu ficar quieta. Não sentia sono, então trocou de roupa silenciosamente, chamou um táxi e foi para a casa de sua avó. Que vergonha! Você estava certa em não contar para ninguém sobre isso. É melhor você ficar fora disso. Eles têm que resolver isso sozinhos. E se você se envolver nos problemas familiares deles, vai se arrepender. Eles vão te culpar por todos os pecados deles. Mas o pai de Teodoro deve saber que os concorrentes descobriram sobre o acordo. E de uma maneira tão terrível. Sim, ele deveria. Como você vai explicar para ele? Ele vai te perguntar de onde veio a informação e o que você vai dizer. Eu não sei, vovó, mas também não posso ficar calada. Tenho que avisá-lo. Teodoro pegou Eliana e a levou para casa. Eu fiquei realmente assustado quando cheguei em casa e você não estava lá. Além disso, meu pai disse que deixou você ir para casa para descansar. Você está pálida. Por que você não foi apenas para a cama? Eu queria ver minha avó. E além disso, realmente não estou me sentindo bem. Sinto náuseas e tonturas o tempo todo. Você realmente precisa descansar. Provavelmente é apenas estresse. Eliana estava piorando cada vez mais, então decidiu ir para o hospital. O pai de Teodoro insistiu para que seu filho a levasse lá e descobrisse o que estava errado. Após exames em um check-up, o médico disse que Eliana estava grávida. Quando Teodoro chegou em casa para o jantar, contou aos pais sobre isso. A senhora Valesca não reagiu de forma alguma. Ela tentou ignorar Eliana, mas o futuro avô estava muito feliz porque queria netos há muito tempo. A senhora Valesca andava pelo quarto e não sabia o que fazer. Depois que Eliana descobriu que estava esperando um bebê, a garota começou a trabalhar remotamente e nunca saiu de casa. Isso deixou Valesca muito nervosa. Além disso, ela percebeu que enquanto Eliana morasse lá, se sentiria incomodada o tempo todo. Valesca não conseguia aceitar a situação. Então, todos os dias pensava em como poderia se livrar da nora. A oportunidade veio de forma bastante inesperada. Um acidente aconteceu em uma das filiais da empresa. Então, seu marido e filho saíram para outra cidade. A senhora Valesca não perdeu um minuto e foi para o quarto de Eliana e disse: "Você tem 1 hora para fazer as malas e sair da nossa casa. Vou dizer ao meu filho que você o traiu e engravidou de outra pessoa. Vou encontrar provas. Você sabe, ele vai acreditar em mim. Ainda te ama, então ele está com ciúmes. E tenha em mente, na sua condição, é melhor não discutir comigo. Você deve obedecer e sair quietamente. Como você pode fazer isso? Teodoro e eu estamos prestes a ter um bebê. Não me importo com o seu bebê. Se você não sair, transformarei sua vida em um pesadelo. Você vai se arrepender de ter nascido." Eliana não discutiu com a senhora Valesca, sabendo que essa mulher poderia fazer qualquer coisa. Ela fez suas malas e foi para a casa de sua avó pensando que, provavelmente, quando Teodoro retornasse, ele viria buscá-la. Então ela contaria tudo a ele aberta e honestamente. Mas os dias se passaram. Depois semanas, e Teodoro nunca veio. Quando o entregador entregou o aviso de que ela havia sido demitida, ela soube que acabou. A única coisa que ela não conseguia entender era porque Teodoro nem tentou falar com ela. Ele falava sobre o quanto a amava, mas nunca tomava nenhuma atitude. O que significava que seu amor por ela não valia nada. Eliana procurou um novo emprego, mas foi tudo em vão. Porque assim que descobriam que ela estava grávida, imediatamente a rejeitavam. Os empregadores diziam que depois que ela desse à luz,
ficariam felizes em contratá-la. A garota tinha perdido as esperanças. Mas um dia, Mateus, que tinha estado no exterior todo esse tempo, veio vê-la chorando. Ela contou tudo a ele. Depois de ouvir, ele disse: "Você está contratada. Amanhã é o seu primeiro dia de trabalho." "Eu realmente preciso de uma boa programadora", disse ele. E então ele se aproximou dela, abraçou seus ombros e acrescentou: "Não chore. Tudo vai ficar bem." Teodoro voltou dessa viagem de negócios e a primeira coisa que fez foi correr para o quarto de Eliana porque estava com muitas saudades dela. Mas o quarto estava vazio. Quando desceu as escadas e decidiu perguntar à mãe onde estava sua esposa, ela respondeu que a prostituta grávida e seu amante fugiram quando os peguei aqui em casa. Bom para ela, ela escapou rapidamente. Eu não aguentava mais as mentiras dela. "O quê? O que é isso de amante? Do que você está falando?" Teodoro não entendia. "E eu te disse isso desde o começo. Mas você não quis perceber. E é isso que aconteceu. Ela engravidou de outro homem alegando que era seu bebê. Tudo bem. Você foi cegado pelo amor, mas ela não conseguiu me enganar. Ela pensou que eu tinha ido embora. E então eu os peguei aqui mesmo em nossa casa. Querido filho, você é um homem crescido. Você tem que tomar sua própria decisão. Mas eu acredito que isso não deve ser perdoado. Eu vivi com seu pai por anos, e nunca o traí. Eu apenas sei que uma mulher não deve fazer isso." Teodoro não podia acreditar no que estava ouvindo, mas sua mãe lhe entregou os fatos com voz calma. "Como você notou que ela tem ido à casa de sua avó com muita frequência ultimamente? Assim que vocês se casaram, ela começou a visitá-la muito frequentemente, quase todos os dias. E acho que ela estava agindo diferente com você também." "Sim. Eu notei isso, mas pensei que ela tinha algo para me contar o tempo todo." "Não, meu querido. Ela estava apenas tentando esconder a traição, e estava com medo de que você descobrisse depois." Depois de conversar com sua mãe, Teodoro não conseguiu ficar em casa. Então ele foi falar com o pai para contar tudo. "Agora entendo por que meu sistema era de tanto interesse para ela. Afinal, só nós três sabíamos desse acordo. Ela provavelmente contou isso ao amante dela. Você deveria se divorciar dessa cobra venenosa o mais rápido possível. Tire-a do seu coração e a esqueça. Essa mulher não tem lugar em nossa família." Teodoro tinha muitas dúvidas, mas as histórias diárias de sua mãe o enlouqueciam. E agora ele realmente estava pensando em quão cego é o amor. Aconteceu que sua esposa o estava traindo o tempo todo, e ele não tinha visto nada. Quando o advogado de seu marido veio até Eliana e trouxe os papéis do divórcio, ela calmamente os assinou. Nem mesmo os leu. "Quero dizer, está escrito que você não recebe nada?" ele se perguntou. "Eu não quero nada deles." Respondeu Eliana calmamente, acariciando sua grande barriga. Quando Teodoro viu o advogado que acabará de voltar de Eliana, ele pediu para que viesse até seu escritório. "E então, como foi?" Ela gritou quando descobriu que não receberia um centavo depois do divórcio. "Você não vai acreditar. Eu sou advogado de divórcios há anos, mas esta é a primeira vez que vejo uma mulher assinar esses documentos com alegria." "O quê? O que você quer dizer?" Ela ficou muito feliz quando eu fui até ela e expliquei do que se tratava. Ela se iluminou de alegria, então rapidamente leu os papéis e os assinou com um sorriso. Então, não houve problema nenhum. Por alguma razão, Teodoro não ficou feliz com a notícia. De alguma forma, ele pensou que Eliana estaria chorando, implorando para que ele não fizesse isso. Ou, ao contrário, ele pensou que ela começaria a xingar que ele não lhe dava nada.
Ele até tinha preparado um discurso onde queria contar tudo o que pensava dela. Mas não deu certo. Eliana o surpreendeu novamente. As coisas nos negócios ficaram muito ruins. A escala de produção caiu drasticamente. Parecia que o negócio estava prestes a falir. O chefe da empresa ficou chocado ao saber que o pai de Nélia tinha estado competindo com ele o tempo todo, e eles queriam casar o único filho deles com ela. Quando ele soube disso, ele o levou para uma conversa séria sobre como ele teve a ideia de que ele era amante de Eliana e que ela estava vazando informações para ele. Não consigo acreditar no que vejo. Meu amigo, é tão bom te ver. Espero que você não tenha vindo aqui para brigar, senão o pessoal vai te expulsar daqui. Não se preocupe, não vim aqui para brigar. Só queria fazer uma pergunta. Não foi minha nora quem vazou todas as informações para você? Vocês dois eram amantes? O quê? Sério? Ah, é por isso que seu filho se divorciou dela. Meu Deus, você é estúpido. Ainda não sei como fiz, mas alcancei todos os meus objetivos. Tirei tudo de você e garanti que você demitisse sua nora, que é mais inteligente do que qualquer um de vocês. Depois, a convidei para trabalhar comigo, mas ela recusou. É uma pena. Eu poderia ter resolvido algo, mas ela tem um padrinho tão influente que nem deveria tentar incomodá-la. Padrinho. Então não foi ela quem vazou as informações para você? Claro que não. Ela amava seu filho e nunca faria algo assim. Sua amada esposa fez isso. Éramos amantes, e ela me contou tudo. O pai de Teodoro dirigiu para casa com apenas um pensamento em mente: falar com sua esposa. Quando entrou na casa, viu seu filho. Ele estava sentado com sua mãe na varanda, falando sobre algo que ela fez. É toda culpa dela. O homem começou a olhar para sua esposa, mas se sentiu doente e desmaiou. Teodoro saiu do hospital e caminhou até a saída pelo parque, quando uma garota elegante com um bebê nos braços estava indo na direção dele. A garota estava vestida de rosa e parecia um anjo. Ela estava segurando sua mãe e olhava curiosamente ao redor enquanto ele se aproximava. Ele reconheceu Eliana. Ela estava ainda mais bonita agora. Era como se ela tivesse florescido. Eliana, Teodoro disse, sem acreditar no que via. Ela olhou sorrindo com discrição e disse: sim, Teodoro, sou eu. Eu mudei tanto assim? Sim, você ficou ainda mais bonita. Por que não vamos a algum lugar e conversamos? Porque temos algo para conversar. Percebi que quando você me deixou, nem tudo o que disseram sobre você era verdade. Por que você não me conta tudo? Não é tarde demais para você descobrir a verdade? Ela perguntou baixinho. Meu pai está em estado grave no hospital. Estamos falidos para pagar as dívidas. Vendemos os carros, a mansão. Então estou andando agora. Nem tenho carro. Tudo bem, vamos conversar. Mas eu não vou a lugar algum com você. Vamos apenas sentar no banco e conversar aqui mesmo. Eliana discou um número. Disse algo para alguém, mas Teodoro não conseguiu ouvir. Mas depois de 5 minutos, ele entendeu tudo. Um cara alto de preto se aproximou de Eliana. Ele estendeu suas enormes mãos para a criança. A menina sorriu e estendeu as mãos para ele. Quem é aquele? Esse é meu guarda-costas. Então vejo. Você é uma pessoa importante. Teodoro, não quero discutir minha situação financeira com você. Não é da sua conta. E acredito que não era isso que você queria falar. Eles conversaram por 1 hora. Eliana contou tudo detalhadamente. Quando Teodoro percebeu que cometeu um erro terrível e quem ele havia perdido, não conseguiu conter as lágrimas. Afinal, se não tivesse ouvido sua mãe,
que os deixou falidos, ele estaria bem agora. Tudo bem, Teodoro, eu preciso ir. Eliana, você gostaria de recomeçar tudo comigo? Não. Teodoro, eu sou casada. Sou casada com um homem que amo mais do que a vida. Agora vejo que você não sabe amar, e nunca me amou. Passamos uma hora com você e falamos apenas sobre você e sua família. Você nunca descobriu sobre sua filha, e nem sequer perguntou sobre ela. Então adeus. Estou feliz que terminamos. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.